A chuva fina e persistente de julho batia contra a vidraça do apartamento de Lucas, em São Paulo. O som era um murmúrio constante, um pano de fundo para o silêncio que preenchia o pequeno cômodo abarrotado de livros e caixas. Fazia uma semana que ele trouxera os pertences de sua avó, falecida aos 97 anos, e o cheiro de papel antigo e naftalina ainda impregnava o ar. Lucas, um historiador de 38 anos que trabalhava no Arquivo Público do Estado, sentia-se mais um guardião de memórias alheias do que das suas próprias. Agora, o passado de sua própria família estava ali, encaixotado, esperando para ser decifrado. Ele abriu uma caixa de madeira escura, a tampa rangendo como um protesto. Dentro, um emaranhado de vidas passadas, com decorações militares do bisavô, um leque de madrepérola quebrado, santinhos amarelados e, no fundo, um pesado álbum de fotografias com capa de couro, as iniciais F.A., gravadas em ouro desbotado. Francisco de Almeida, seu bisavô, ele folheou as páginas com o cuidado de um cirurgião. Retratos de uma família de cafeicultores do interior paulista, posando com uma rigidez que a passagem do tempo só acentuava. Crianças com roupas de domingo, mulheres com olhares distantes, homens com bigodes imponentes e a postura de quem se sentia dono do mundo. Eram fantasmas em sépia, congelados em uma época de prosperidade e silêncios. Foi quase no final do álbum que ele a encontrou. A fotografia era diferente das outras. Não era um retrato de família em um jardim ensolarado, mas um retrato de casal, tirado dentro de uma sala escura e opulenta. A data, escrita em uma caligrafia elegante no canto inferior, era precisa, outubro de 1902. No centro, seus bisavós Francisco e Amélia. Ele de pé, com a mão pousada no ombro dela, o rosto severo, quase uma máscara de impaciência. Ela sentada em uma cadeira de veludo, com um vestido de gola alta que parecia sufocá-la. Seu rosto era de uma beleza melancólica, os olhos grandes e escuros fixos em algo além da lente, como se buscassem uma rota de fuga. Lucas sentiu um arrepio. Não havia calor naquela imagem, apenas uma formalidade gélida, um abismo entre as duas figuras. Ele estava prestes a virar a página, a arquivar a imagem como mais um fragmento de um passado distante, quando a luz do abajur incidiu sobre o vidro que protegia a foto de uma maneira peculiar. Um reflexo. Não era um reflexo do seu próprio quarto, era algo dentro da fotografia. Atrás do casal, na parede coberta por um papel de parede com arabescos, havia um grande espelho com uma moldura dourada e ornamentada. E no espelho a cena se repetia, mas com um detalhe que não estava no primeiro plano. A imagem refletida mostrava o casal, a sala e algo mais, alguém mais. Atrás do fotógrafo, que permanecia invisível sob seu pano preto, uma terceira pessoa estava parada na penumbra da porta. Era a silhueta de um homem. Não era possível ver seu rosto com clareza, mas sua postura era tensa, os ombros largos, a cabeça ligeiramente inclinada. Ele não olhava para o casal. No espelho, seus olhos pareciam fixos diretamente na câmera, ou melhor, em quem olhava para a fotografia. Em Lucas, um calafrio percorreu sua espinha. Ele pegou uma lupa de sua mesa de trabalho. A granulação da foto antiga dificultava a análise, mas não havia dúvida. Havia um homem ali, uma testemunha silenciosa e invisível, cuja presença só o espelho traíra, porque ele estava ali. Porque estava escondido, Lucas voltou a olhar para os rostos de seus bisavós. A rigidez de Francisco agora parecia ameaçadora. A melancolia de Amélia transformou-se em medo contido. A fotografia não era um registro de união, era um palco. E a peça encenada ali era um drama que ele não conseguia compreender. A sala, que antes parecia apenas rica, agora se tornara claustrofóbica, um cenário de tensão. O que o espelho havia revelado não era apenas uma pessoa a mais, mas a existência de um segredo, uma história não contada que pulsava sob a superfície daquela imagem congelada. A chuva lá fora engrossou, e o som das gotas no vidro soou como sussurros, como se o passado, finalmente, tivesse encontrado uma forma de falar. Lucas sentiu que não estava mais apenas organizando as coisas de sua avó. Ele havia tropeçado na ponta de um fio, e puxá-lo poderia desvendar uma tapeçaria de segredos que sua família guardara por mais de um século. A noite se arrastou em um dueto de insônia e obsessão. Lucas não conseguiu tirar os olhos da fotografia. Com suas ferramentas de arquivista, ele digitalizou a imagem em altíssima resolução, transferindo o segredo do papel frágil para a luz fria do monitor. Na tela, o fantasma no espelho ganhou um pouco mais de forma. Ele ampliou a imagem até que os grãos de prata se tornassem um mosaico abstrato. O homem era alto, usava roupas simples de trabalhador que contrastavam com a opulência da sala. Suas mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo. Havia uma intensidade em sua postura, uma imobilidade que gritava mais alto que qualquer movimento. Não era um criado esperando ordens, era uma presença, uma afronta.
Lucas vasculhou o resto do álbum, procurando por aquele rosto, aquela silhueta em outras fotografias. Casamentos, batizados, piqueniques na fazenda. Nada. O homem do espelho não pertencia ao círculo familiar. Ele era um estranho, um intruso cuja única prova de existência estava naquele reflexo traiçoeiro. 2 dias depois, movido por um impulso que ele mesmo não compreendia, Lucas dirigiu para o interior. Deixou para trás a selva de concreto de São Paulo e mergulhou nas colinas verdes que um dia foram o coração do Império do Café. Seu destino era a pequena cidade de Serra Dourada, o lugar que sua família chamara de lar por gerações. A Fazenda das Orquídeas, o antigo domínio dos Almeida, não pertencia mais à família. Havia sido vendida nos anos 70 e transformada em um hotel-fazenda de luxo. Mas a cidade ainda guardava as marcas do passado. Casarões antigos com fachadas descascadas alinhavam-se na praça principal e o ar parecia mais denso, carregado de histórias. Ele se hospedou em uma pousada simples e, na manhã seguinte, foi ao único lugar que poderia lhe dar respostas. O arquivo municipal, uma sala empoeirada nos fundos da prefeitura, administrada por uma senhora chamada Elvira. Dona Elvira era uma mulher de 70 e poucos anos, com cabelos brancos presos em um coque e olhos astutos por trás de óculos de aros grossos. Ela era a memória viva de Serra Dourada. Quando Lucas se apresentou e mencionou o sobrenome Almeida, ela sorriu um sorriso contido. Ah, os Almeida, foram os reis daqui por muito tempo, disse ela, a voz um sussurro rouco. Construíram metade da cidade, a igreja a primeira escola, mas o poder deles também tinha muita sombra. Lucas sentiu que havia encontrado a pessoa certa. Ele não mencionou a fotografia de imediato. Começou de forma geral, dizendo que estava pesquisando a história da família. Por horas, Elvira desfiou o novelo de lembranças e registros. Falou da riqueza, das festas, da influência política de Francisco de Almeida, um homem conhecido por sua rigidez e seu pulso firme, tanto nos negócios quanto em casa. Diziam que a esposa dele, Dona Amélia, era uma santa, Elvira comentou, folheando um livro de registros. Uma mulher triste, vivia reclusa na fazenda. As pessoas a viam na missa de domingo, sempre com o rosto pálido, como um pássaro em uma gaiola de ouro. A descrição se encaixava perfeitamente com a mulher da fotografia. Finalmente, Lucas sentiu que era a hora. Ele tirou uma cópia impressa da imagem de sua pasta e a colocou sobre a mesa de madeira. Dona Elvira, a senhora já viu esta foto? Ela ajustou os óculos e se inclinou, os olhos percorrendo a imagem. Sim, claro, é o retrato oficial de casamento deles, eu acho. Está no livro do centenário da cidade. Ela falou com uma certeza que desapontou Lucas. Para ela era apenas mais um registro histórico. Mas a senhora já olhou com atenção? Ele insistiu, apontando para o canto da imagem. No espelho, Elvira franziu a testa. Pegou a lupa que Lucas ofereceu e debruçou-se sobre a fotografia. O silêncio na pequena sala foi quebrado apenas pelo zumbido de uma mosca solitária. Lucas observou o rosto da mulher se transformar. A familiaridade deu lugar à confusão e depois a uma centelha de inquietação. Meu Deus, ela sussurrou, afastando a lupa. Tem um homem ali, eu nunca. Em todos esses anos, eu nunca reparei. Ela olhou de Lucas para a foto e de volta para Lucas. O ar profissional havia desaparecido. Agora ela era apenas uma mulher diante de um mistério que estivera escondido à vista de todos. Quem é ele? Lucas perguntou a voz baixa. Dona Elvira balançou a cabeça lentamente. Eu não sei, mas ele não deveria estar ali. Naquela casa, naquela época, uma pessoa como ele, vestida assim, não deveria estar no mesmo cômodo que o coronel Francisco, não para um retrato. A investigação de Lucas havia acabado de ganhar sua primeira aliada. O segredo não era mais apenas dele. A descoberta na fotografia acendeu uma nova chama em Dona Elvira. A historiadora, antes uma guardiã passiva de fatos, tornou-se uma investigadora ativa ao lado de Lucas. Juntos, eles mergulharam nos arquivos de Serra Dourada, que se revelaram um labirinto de documentos frágeis e caligrafias quase ilegíveis. Passaram dias cercados pelo cheiro de poeira e tempo, desenterrando registros de terras, certidões de nascimento, livros de batismo e velhos jornais locais. O nome do homem do espelho ainda era um mistério, uma sombra sem identidade. A estratégia deles era procurar por qualquer anomalia, qualquer evento incomum que tivesse ocorrido na Fazenda das Orquídeas ou em seus arredores por volta de 1902, o ano da fotografia. Eles encontraram registros de colheitas, de vendas de café, de disputas políticas menores. A vida parecia seguir seu curso previsível, dominada pela rotina da fazenda e pela mão de ferro do coronel Francisco. Foi em um antigo livro de registro de empregados da fazenda, um volume grosso com a capa corroída por traças, que a primeira peça se encaixou.
A lista era longa, com nomes de colonos, administradores e trabalhadores braçais. Lucas lia os nomes em voz alta, enquanto Elvira procurava por qualquer correspondência em outros documentos. João da Silva, capataz; Antônio Pereira, feitor; Vicente Moraes, administrador. Ao ouvir o último nome, Elvira levantou a mão pedindo silêncio. Ela se levantou e foi até uma gaveta de metal, de onde tirou uma pasta fina e amarelada. Vicente Moraes, disse ela, abrindo a pasta sobre a mesa, eu me lembro desse nome de algum lugar. Dentro havia apenas 2 documentos. Um era um contrato de trabalho, datado de 1899, admitindo Vicente Moraes como administrador das terras da Fazenda das Orquídeas. O outro era uma breve anotação no livro de ocorrências da delegacia local, datada de dezembro de 1902. A nota, escrita com uma pressa desleixada, informava que Vicente Moraes havia deixado seu posto sem aviso prévio, partindo para a capital em busca de novas oportunidades. O caso foi arquivado como abandono de emprego, dezembro de 1902, apenas 2 meses depois da data na fotografia. Isso é estranho, disse Lucas, franzindo o senho. Um administrador não some assim. Ele teria contas a prestar, um salário a receber. Exatamente, concordou Elvira, e não há nenhum registro de que ele tenha sido procurado. Francisco de Almeida simplesmente o deu como desaparecido e contratou outra pessoa uma semana depois. É como se quisessem apagar a existência dele o mais rápido possível. A figura no espelho agora tinha um nome. Vicente Moraes, e seu nome estava ligado a um desaparecimento súbito e conveniente. A tensão na sala do arquivo parecia ter aumentado. O mistério deixara de ser sobre uma imagem e passara a ser sobre a vida e talvez o fim de um homem. Elvira, com a energia renovada, lembrou-se de algo. Os diários do padre Cícero. Ele foi o pároco de Serra Dourada por 50 anos, anotava tudo, absolutamente tudo. Estão guardados na sacristia da igreja matriz. Naquela mesma tarde, eles obtiveram a permissão para consultar os diários. Eram dezenas de cadernos encadernados em couro, preenchidos com a caligrafia miúda e precisa do padre. Eles se concentraram no volume de 1902. As anotações eram, em sua maioria, rotineiras: batismos, missas, confissões, visitas aos doentes. Mas nas páginas de outubro e novembro o tom mudava. O padre mencionava uma atmosfera pesada e uma angústia palpável durante suas visitas à Fazenda das Orquídeas. Em uma anotação de 28 de outubro, poucos dias após a data da foto, ele escreveu: visitei Dona Amélia a seu pedido. Encontrei-a com o espírito atormentado. Falou-me em enigmas sobre lealdades divididas e sobre a crueldade que se esconde sob a máscara da honra. Sinto que um grande pecado está para ser cometido, ou talvez já tenha sido. E então, em meados de dezembro, uma anotação que fez o coração de Lucas gelar. Fui informado do súbito desaparecimento do senhor Vicente Moraes, um bom homem de alma justa. Dizem que partiu para a capital. Que Deus o acompanhe, pois presinto que as sombras desta terra o engoliram. Rezei por sua alma onde quer que ela esteja. O padre não acreditava na história oficial, ele suspeitava de algo terrível. Vicente não havia partido, ele fora engolido pelas sombras. E a fotografia, Lucas agora entendia, era o marco zero daquele desaparecimento. Era o último registro, o último momento em que todas as peças da tragédia estavam no mesmo lugar, capturadas para sempre no reflexo de um espelho. Com a identidade de Vicente Moraes revelada e a suspeita de um crime pairando no ar, Lucas sentiu que precisava voltar à fonte de tudo. A Fazenda das Orquídeas. Ele sabia que o casarão antigo, agora um hotel, poderia guardar segredos que os documentos não revelavam. Talvez uma parede, um assoalho, um objeto esquecido. Ele se despediu de Dona Elvira, prometendo mantê-la informada, e dirigiu-se para a propriedade, que ficava a alguns quilômetros da cidade. A fazenda era impressionante. O casarão principal, restaurado com esmero, erguia-se no topo de uma colina, cercado por jardins impecáveis e palmeiras imperiais. A opulência que a fotografia apenas sugeria estava ali, materializada em varandas coloniais e janelas altas. Lucas entrou na recepção, um salão amplo que ele imaginou deveria ser a mesma sala da fotografia. O papel de parede de arabescos havia sido substituído por uma pintura neutra, mas a disposição dos móveis e a lareira de mármore eram as mesmas. O espelho, no entanto, não estava mais lá. Ele foi recebido por um homem de meia-idade, de rosto fechado e terno bem cortado. Apresentou-se como Sr. Almeida, o gerente e proprietário do hotel. Não tinha parentesco com a família de Lucas, o nome era apenas uma coincidência que parecia irritá-lo. Quando Lucas explicou que era descendente dos antigos donos e que estava pesquisando a história da família, a cordialidade forçada de Almeida desapareceu. Olha, senhor, ele começou, o tom seco, nós valorizamos a história deste lugar, mas como um atrativo turístico. Não gostamos de gente remexendo no passado. Traz má sorte.
Lucas tentou argumentar, mostrando a cópia da foto, explicando seu interesse puramente histórico. Almeida olhou para a imagem com desdém. Uma foto velha, não tenho tempo para isso. Se quiser se hospedar, as diárias estão na recepção. Se veio para bisbilhotar, a saída é por ali. O recado era claro, Lucas era persona non grata. Aquele homem, por algum motivo, estava protegendo os segredos da casa como se fossem seus. A resistência dele só serviu para aguçar a determinação de Lucas. Havia algo ali. Almeida sabia de algo, ou pelo menos temia o que poderia ser encontrado. Frustrado, mas não derrotado, Lucas decidiu mudar de tática. Ele se hospedou no hotel, pagando a diária exorbitante para ter o direito de circular pela propriedade. Durante o dia, ele agia como um turista comum, caminhando pelos jardins, visitando a antiga senzala transformada em museu. Mas sua mente estava trabalhando, mapeando o lugar, comparando a estrutura atual com as plantas antigas que vira no arquivo da cidade. Ele notou que uma pequena capela, mencionada nos diários do padre Cícero, não fazia parte do tour. Estava afastada do casarão, em uma área de mata mais densa, e não havia placas indicando o caminho. Naquela noite, sob o manto de uma escuridão sem lua, ele saiu de seu quarto. Com uma pequena lanterna, seguiu por uma trilha quase apagada pelo mato. O ar estava frio e o único som era o cricrilar dos grilos e o farfalhar de folhas secas sob seus pés. A capela surgiu de repente, uma pequena construção de pedra coberta de eira, com as janelas quebradas e a porta de madeira empenada. Parecia um dente podre na paisagem perfeitamente cuidada do hotel. O lugar estava abandonado há décadas. O interior cheirava a mofo e umidade. Havia um pequeno altar de madeira carcomido e alguns bancos quebrados. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi o que havia do lado de fora, nos fundos da capela. Um pequeno cemitério de família, cercado por uma grade de ferro enferrujada. Ele iluminou as lápides com a lanterna. Eram túmulos suntuosos de mármore, com os nomes dos Almeida gravados em letras douradas. Francisco, Amélia, que morrera muitos anos depois do marido. Seus filhos, seus netos, o panteão de uma dinastia. Lucas estava prestes a ir embora quando sua luz captou algo fora do cercado. A alguns metros de distância, sob uma grande figueira cujas raízes haviam estufado a terra, havia uma pequena elevação no solo, marcada por uma simples cruz de madeira, tão velha que estava quase se desfazendo. Não havia nome, nenhuma data, apenas aquela cruz solitária esquecida separada dos túmulos da família, uma sepultura anônima. Um arrepio percorreu Lucas. Por que enterrar alguém ali, fora do solo sagrado do cemitério da família, mas ainda dentro das terras da fazenda? Era um lugar de desonra. Um lugar para alguém que não pertencia, mas que não podia ser simplesmente descartado. Alguém que precisava ser escondido. As palavras do padre Cícero ecoaram em sua mente. As sombras desta terra o engoliram. Ele se ajoelhou ao lado da cova anônima. A terra parecia firme, compactada por mais de um século de chuvas e silêncio. Ele não tinha provas, apenas uma intuição avassaladora. Estava diante do lugar de descanso de Vicente Moraes, o homem do espelho, e a proximidade daquele segredo, a sensação de estar tão perto da verdade, era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. O som de um galho se quebrando na mata o fez levantar de um salto, o coração disparado. Ele apagou a lanterna e se escondeu atrás da figueira. Viu a luz de outra lanterna se aproximando. Era um dos seguranças do hotel fazendo a ronda. Lucas prendeu a respiração, o corpo tenso. O segurança passou a poucos metros, sua luz varrendo a escuridão, e seguiu em frente. O perigo havia passado, mas a mensagem era clara. Ele não estava apenas lutando contra fantasmas do passado. Havia guardiões vivos daquele segredo e eles não o deixariam descobri-lo facilmente. O retorno a São Paulo foi carregado de uma urgência sombria. A imagem da cova anônima não saía da cabeça de Lucas. Ele agora tinha um nome, um desaparecimento e um local de sepultamento provável, mas ainda faltava a peça central, o motivo. Por que Vicente Moraes fora apagado da história de forma tão brutal? A resposta, ele sentia, não estava em arquivos públicos ou cemitérios abandonados. Estava em algo mais íntimo, mais pessoal. Estava com Amélia. De volta ao seu apartamento, ele se dedicou a uma nova busca, desta vez entre os objetos que pertenciam à sua bisavó. Ele abriu uma pequena mala de couro que contivera apenas lenços bordados e um rosário. Ele a sacudiu, passou os dedos pelo forro de seda, procurando por qualquer coisa fora do lugar. E então ele sentiu uma pequena protuberância, uma irregularidade no fundo da mala. Com um canivete, ele fez um corte cuidadoso no tecido puído. Dentro, escondido entre o couro e o forro, havia um pequeno compartimento secreto. E dentro dele um maço de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada. O coração de Lucas batia descompassado. As cartas eram de Amélia, endereçadas à sua irmã Helena, que morava no Rio de Janeiro.
A caligrafia era delicada, mas as palavras eram pesadas, carregadas de uma angústia que atravessara o tempo. Ele as leu uma a uma, sob a luz do abajur, enquanto a cidade dormia lá fora. As primeiras cartas falavam de sua solidão na fazenda, do casamento arranjado com Francisco, um homem que ela descrevia como um estranho de alma fria. Ela se sentia uma prisioneira em sua própria casa, uma peça decorativa na vida de um homem poderoso e controlador. Então, o nome de Vicente Moraes apareceu, no início de forma sutil. Amélia o descrevia como o administrador, um homem de poucas palavras, mas de olhar gentil. Com o passar dos meses, a presença de Vicente em suas cartas se tornou mais constante. Ele não era apenas um empregado, era seu confidente, a única pessoa na fazenda que a tratava com humanidade. Vicente me traz livros da cidade, ela escreveu em uma carta. Conversamos sobre poesia quando Francisco não está. Ele é o único que vê a mulher por trás do nome Almeida. Com ele eu posso respirar. Lucas sentiu um nó na garganta. Não era um romance proibido, ao menos não explicitamente. Era algo talvez mais profundo, uma conexão de almas em um ambiente opressor. Amélia via em Vicente uma liberdade que lhe era negada. E Francisco, um homem possessivo e ciumento, certamente percebeu essa conexão. A rivalidade não era por amor, mas por controle. E então ele chegou à última carta. A data era 29 de outubro de 1902, o dia seguinte à fotografia. A caligrafia de Amélia estava trêmula, quase ilegível em alguns trechos, as manchas de tinta sugerindo lágrimas. Querida Helena, começava a carta, o horror se instalou nesta casa. Ontem, Francisco me forçou a um ato de crueldade indescritível. Ele contratou um fotógrafo da cidade para um retrato. Um retrato de nossa felicidade inexistente. Mas não era para celebrar nosso casamento, Helena, era para humilhá-lo. Lucas prendeu a respiração, ele o fez assistir, Vicente. Francisco chamou à sala sob um pretexto qualquer e o fez ficar parado junto à porta, fora do alcance da lente, mas onde pudéssemos vê-lo. E então ele posou para a foto com a mão em meu ombro, o olhar triunfante. Foi uma demonstração de poder. Ele queria que Vicente visse que eu era sua propriedade. Vi o tormento nos olhos dele, Helena, e ele viu o meu desespero. O fotógrafo não percebeu nada, mas nós três estávamos presos naquele instante terrível. Francisco me disse depois que aquilo era um aviso. Um aviso para que Vicente soubesse seu lugar. A carta terminava de forma abrupta. Ele sabe de algo, um segredo de Francisco, algo sobre as terras que nosso pai lhe deu como dote. Vicente ameaçou expô-lo. Agora temo pela vida dele e pela minha. Fomos todos forçados a um pacto de silêncio. Um silêncio que cheira a terra e a morte. Reze por nós, irmã. Era isso, a verdade. A fotografia não era um retrato. Era uma arma, uma cena de tortura psicológica congelada no tempo. O homem no espelho não era um intruso acidental. Ele era a vítima, a testemunha, o centro de toda a atenção. Vicente sabia de uma fraude, uma injustiça cometida por Francisco e usou isso para tentar proteger Amélia ou talvez a si mesmo. E Francisco, em vez de ceder, dobrou a aposta, usando a própria Amélia como escudo e a fotografia como prova de seu domínio. O desaparecimento de Vicente, 2 meses depois, não era mais um mistério. Fora a conclusão inevitável daquele confronto, Lucas olhou para a imagem na tela do computador. Agora ele via tudo. A mão de Francisco no ombro de Amélia não era um gesto de carinho, mas de posse, quase um estrangulamento. O olhar perdido dela não era melancolia, mas um pedido de socorro silencioso. E no espelho, o olhar de Vicente não era de um espectador, mas de um homem sentenciado, desafiando seu carrasco uma última vez. O silêncio de um século havia sido quebrado pelo farfalhar daquelas cartas, e a verdade era mais sombria e cruel do que Lucas jamais poderia ter imaginado. A revelação contida nas cartas de Amélia pesava sobre Lucas como uma mortalha. A história de sua família, a fortuna que lhes dera status e conforto por gerações, estava manchada pelo sangue e pelo silêncio. O coronel Francisco de Almeida, o patriarca reverenciado, o homem cujo retrato a óleo ainda pairava na casa de seus pais, era um tirano e muito provavelmente um assassino. A fotografia, aquele pedaço de papel amarelado, transformara-se em uma prova de acusação, um testamento mudo de um crime esquecido. Lucas sentia o peso da responsabilidade. Não podia guardar aquela verdade para si. Vicente Moraes merecia ter sua história contada. Amélia merecia que seu sofrimento fosse conhecido. Ele ligou para Dona Elvira e, com a voz embargada, leu para ela os trechos mais contundentes das cartas. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio, quebrado apenas por um suspiro pesado. Eu sempre soube, disse a velha historiadora a voz baixa, as histórias que minha avó contava. Sussurros sobre a tristeza de Dona Amélia sobre um homem que desapareceu eram apenas lendas. Agora elas têm nome e rosto. Juntos eles decidiram o que fazer.
Não havia como buscar justiça legal. O crime estava sepultado pelo tempo, as testemunhas reduzidas a pó, mas eles podiam buscar outro tipo de justiça, a da memória. Eles iriam quebrar o pacto de silêncio. A ideia era montar uma pequena exposição no modesto Museu de Serra Dourada, uma exposição chamada Os Silêncios da Fazenda das Orquídeas. O foco não seria a glória dos barões do café, mas as histórias não contadas, as vidas que foram esmagadas sob o peso daquela prosperidade. A peça central, é claro, seria a fotografia. A imagem original ampliada, com um texto ao lado explicando o que o espelho revelava, contando a história de Vicente Moraes, de sua corajosa resistência e de seu trágico fim. As cartas de Amélia, reproduzidas com cuidado, seriam a voz que narrava a tragédia. A notícia do projeto se espalhou pela pequena cidade como um rastilho de pólvora. A reação foi dividida. Alguns moradores mais velhos, descendentes de antigos empregados da fazenda, apoiaram a iniciativa, dizendo que era hora de a verdade vir à tona. Outros, especialmente aqueles ligados ao turismo e à imagem idealizada da cidade, viram a exposição como uma ameaça, uma mancha desnecessária no passado glorioso de Serra Dourada. A oposição mais feroz veio, como era de se esperar do SR, Almeida, o dono do Hotel Fazenda. Ele apareceu no arquivo municipal um dia, o rosto vermelho de raiva. "O que vocês pensam que estão fazendo?" ele bradou para Lucas e Elvira. "Estão tentando destruir a reputação da minha propriedade com essas fofocas de um século atrás. Vou processar vocês. Vou fechar este museu." Lucas o enfrentou com uma calma que ele mesmo não sabia que possuía. "Não estamos inventando nada, SR Almeida. Estamos apenas contando a verdade. Uma verdade que foi enterrada por muito tempo, talvez enterrada em suas terras." A menção à cova anônima fez Almeida vacilar. Seus olhos se arregalaram por um instante, uma mistura de medo e fúria. "Vocês não sabem com o que estão se metendo?" Ele sibilou antes de dar as costas e sair batendo a porta. A ameaça não os deteve, pelo contrário, deu-lhes mais força. A inauguração da exposição foi marcada para um sábado. A pequena sala do museu estava lotada. Lucas viu rostos curiosos, céticos, emocionados. No centro da sala, a fotografia dominava o ambiente. Sob a luz direcionada, o reflexo no espelho parecia mais nítido do que nunca, a figura de Vicente Moraes quase saltando da imagem. Lucas observava as pessoas se aproximando, lendo os textos, cochichando. Ele viu uma senhora idosa chorando silenciosamente enquanto lia a reprodução de uma das cartas de Amélia. Ela se aproximou de Lucas depois. "Meu bisavô trabalhou na fazenda naquela época", disse ela. "Ele sempre contava que um administrador bom e justo tinha sumido de repente. Ninguém nunca soube o que aconteceu. Agora eu sei." Obrigada. Naquele momento, Lucas sentiu que todo o seu esforço valera a pena. Ele não podia mudar o passado, não podia trazer Vicente de volta ou aliviar o sofrimento de Amélia. Mas ele podia dar-lhes a dignidade da verdade. Ele havia restaurado um nome ao esquecimento, havia dado voz a um silêncio de mais de 100 anos. Ele olhou para a fotografia uma última vez. O olhar de Vicente no espelho não parecia mais acusador. Parecia de alguma forma em paz. A justiça, por mais tardia e imperfeita que fosse, havia finalmente chegado à Fazenda das Orquídeas. Semanas se passaram desde a inauguração da exposição. O pequeno museu de Serra Dourada nunca recebera tantos visitantes. A história do homem no espelho se tornara uma lenda local, um conto sombrio que redefinia a história da cidade. Lucas voltou para seu apartamento em São Paulo, para sua rotina no arquivo, mas algo dentro dele havia mudado. O passado não era mais uma coleção de fatos distantes e impessoais. Era uma força viva, que pulsava com emoções, injustiças e segredos que ainda ecoavam no presente. Ele se sentia permanentemente conectado àqueles fantasmas em sépia, como se tivesse se tornado o guardião de suas memórias. Uma noite, enquanto organizava o que restara da caixa de sua avó, sentiu algo pesado no fundo, sob um falso compartimento de veludo que ele não havia notado antes. Era um pequeno objeto de metal, escurecido pelo tempo. Ele o limpou com um pano. Era um medalhão de prata, ovalado, com delicadas gravuras de flores na tampa. Com o coração apertado por uma premonição, ele o abriu. O medalhão tinha espaço para 2 fotografias minúsculas, do tamanho de uma unha. De um lado, protegido por um vidro amarelado, estava um retrato diminuto de Amélia. Era um rosto mais jovem, mais leve do que o da fotografia de 1902, um vislumbre da mulher que ela poderia ter sido. Do outro lado, estava o rosto de um homem. Um rosto que Lucas nunca vira com clareza, mas que reconheceu instantaneamente. O queixo firme, os olhos intensos, a expressão séria, mas gentil. Era Vicente Moraes. Um retrato nítido, tirado talvez em um estúdio da cidade em um dia feliz. Ali, naquele objeto secreto, escondido por mais de um século, estava a prova definitiva da ligação entre eles.
Um amor, uma amizade profunda, uma aliança que lhes custara tudo. Amélia havia guardado aquele segredo até o fim, passando silenciosamente para sua filha e depois para sua neta, que o guardara sem talvez nunca saber seu verdadeiro significado. Lucas sentou-se em sua mesa, o medalhão aberto na palma da mão. Na tela do computador, a fotografia de 1902 ainda estava aberta. Ele ampliou a imagem mais uma vez, focando no reflexo no espelho na figura de Vicente. Ele forçou a vista, tentando decifrar cada pichel granulado, e então ele viu. Nas mãos de Vicente, fechadas em punho ao lado do corpo, havia um pequeno objeto escuro quase imperceptível, uma corrente fina que desaparecia dentro de sua mão fechada. Ele estava segurando algo. Lucas olhou para o medalhão em sua mão e depois de volta para a tela. O tamanho, o formato, era idêntico. Vicente não estava apenas assistindo àquela cena de humilhação. Ele estava segurando o medalhão. Teria sido um presente de Amélia. Ele estava tentando devolvê-lo como um gesto de rompimento forçado, ou Francisco o havia arrancado de seu pescoço momentos antes e o forçara a segurá-lo durante a fotografia, em um último ato de crueldade sádica. A resposta para essa pergunta estava perdida para sempre. A exposição em Serra Dourada contava a história de um crime, de uma injustiça. Mas aquele medalhão contava uma história mais profunda, mais íntima e, de certa forma, mais trágica. A história de um amor impossível, de um afeto que floresceu no lugar mais sombrio. A verdade que Lucas descobrira era apenas a casca. O cerne do segredo, a complexidade dos sentimentos que uniram e destruíram aquelas três pessoas, permaneceria para sempre trancado naquele instante, naquele reflexo. Ele fechou o medalhão, sentindo o frio do metal contra sua pele. O silêncio em seu apartamento era profundo, mas sua mente estava cheia de sussurros. A história não havia terminado. Ele não havia resolvido um mistério. Ele apenas se tornara parte dele. Lucas ficou ali, sentado na penumbra de seu escritório, por um tempo que não soube medir. A cidade lá fora pulsava com sua vida indiferente, mas dentro daquelas quatro paredes, o tempo havia se dobrado sobre si mesmo. 1902 e o presente se fundiam em um único instante de revelação e dúvida. O medalhão em sua mão parecia conter o peso de todas as palavras não ditas, de todos os gestos interrompidos. Era um artefato de um amor silencioso, um amor que, em sua pureza, havia se tornado uma ameaça mortal. Ele olhou novamente para a fotografia na tela, para os três protagonistas daquele drama congelado. Francisco, o tirano, Amélia, a prisioneira, Vicente, o mártir. Mas agora, com o medalhão em mãos, ele via novas camadas. Via a força silenciosa de Amélia, que conseguiu preservar aquele símbolo de afeto por toda a sua vida, passando-o através de gerações como uma relíquia sagrada. Via a coragem desafiadora de Vicente, segurando o medalhão em um último ato de pertencimento, mesmo diante de seu algoz. A história que ele havia contado em Serra Dourada era verdadeira, mas incompleta. Era a versão pública, a crônica de um crime de poder e ganância. A verdade íntima, a que realmente importava, era infinitamente mais complexa e dolorosa. Era uma história que não poderia ser exposta em um museu. Pertencia ao silêncio, ao segredo, ao pequeno espaço protegido dentro de um medalhão de prata. Ele se levantou e caminhou até a janela. As luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte, uma constelação de vidas anônimas, cada uma com seus próprios segredos guardados, suas próprias fotografias enigmáticas. Quantas outras histórias, como a de Amélia e Vicente, estavam escondidas em sótãos empoeirados, em cartas amarradas com fitas desbotadas, em reflexos de espelhos que ninguém nunca notou. O passado, ele compreendeu, não era um país estrangeiro. Era um porão sob a casa em que vivemos, cujos rangidos e sussurros sobem pelo assoalho nas horas mais quietas da noite. Ele havia aberto a porta desse porão. Havia iluminado um de seus cantos escuros, mas sabia que a escuridão se estendia muito além do alcance de sua luz. Ele não se sentia mais como um historiador que havia solucionado um caso. Sentia-se como um herdeiro. Herdeiro não de terras ou de dinheiro, mas de um silêncio, de uma tristeza e de uma responsabilidade. A de carregar a memória daquele amor impossível. Ele voltou para a mesa e desligou o computador. A imagem da fotografia desapareceu, mas permaneceu gravada em sua mente. Ele guardou o medalhão na primeira gaveta de sua escrivaninha, junto com seus objetos mais pessoais. Não o esconderia em um fundo falso. Ele o manteria perto. Era parte de sua história agora. A chuva fina começou a cair novamente, o mesmo som melancólico do dia em que tudo começou. Lucas ficou escutando as gotas no vidro, não mais como um ruído de fundo, mas como uma linguagem. Eram os sussurros do tempo, lembrando de que toda imagem tem um reflexo, toda história tem uma sombra, e alguns segredos, mesmo quando revelados, nunca nos deixam por completo. Eles apenas encontram um novo guardião para assombrar.